Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio no German Podcast. Eu sou o German e antes de falar o tema de hoje, eu tô puto, tá? Porque eu gravei algum episódio inteirinho e eu esqueci de botar pra gravar, então eu falei asneira, sem ninguém me ouvir e não vai postar, então eu vou fazer de novo o episódio. Eu espero que esteja gravando, se tá gravando agora, tá gravando minha voz. Eu já esqueci a voz, só a voz. Mas o tema de hoje é sociedade, mas antes de chegar na sociedade, eu tenho que falar sobre um filme que eu vi dia 10 de abril, tá? E eu tô gravando dia 11, que é O Poço. O Poço é um filme que é a seguinte forma, ele consiste na seguinte coisa. Em cada andar do poço existem duas pessoas, e essas duas pessoas elas têm um tempo determinado para ficar no poço. No meio do poço, você tem uma plataforma de concreto que desce com comida todos os dias, durante o dia inteiro essa comida desce, tá? É basicamente isso. O filme, a metade do filme, ele diz mais ou menos que existem 200 andares, só que você descobre mais pra frente que tem mais andares, eu não vou dar spoiler de quantos andares tem. E o nosso protagonista, ele simplesmente, você pode entrar involuntariamente no poço ou voluntariamente, ele entrou voluntariamente, e escolher um livro. Você pode escolher um objeto pra você. E ele escolheu um livro porque ele queria ler um livro, que é o Don Quixote de La Mancha. É o livro que ele gostaria de ler. Livro bom, tá? Quem não leu, lê. É maravilhoso esse livro. Ele quer ler o livro. Ele leva o livro com ele. E ele também entra para poder parar de fumar cigarro. É basicamente isso. Que o nosso personagem entra. E ele também queria saber como é a mecânica, como funciona o poço. Quando ele entra, ele vê que o poço é muito diferente do que ele imaginava. E é uma coisa surreal. O colega de poço dele explica pra ele algumas coisas e a palavra mais marcante dele é óbvio, tá? Cada colega de quarto que ele vai ter, colega de poço, vai ter tipo uma frase de efeito. E do primeiro, que é um velho, é óbvio. Maravilhoso. Ele falando óbvio, né? Então, e aí ele tenta perguntar como funciona os caramba. E ele fala que existem vários andares, né? O velho conhece só 132 andares, que foi o último que ele ficou. E aí ele só conhece esses andares, então ele acha que tem 132, mas ele sabe que tem muito mais andares pra baixo. E a comida, ela não chega até lá embaixo. Porque as pessoas que estão em cima, as primeiras, elas não comem só pra desfrutar e comer o necessário delas. Elas comem e estragam o resto para os que estão lá embaixo não comer e morrer. Porque se você morre, você vai tirando andares. Então não tem como você chegar no andar, por exemplo, se você tem tantas pessoas. Então você vai matando as pessoas lá de baixo, o melhor andar que você pode ficar é o 70. Depois, se você mata todo mundo, o máximo que pode chegar é o 70. Depois, entendeu? Não tem como você chegar mais embaixo que isso. Então eles literalmente ficam tentando matar as pessoas que estão lá embaixo pra depois ficar, tipo, entre os 10 e todo mundo comer. E o nosso protagonista, ele tenta dividir a comida no início, depois ele percebe que é impossível porque as pessoas não respeitam. Existe uma lei dentro do poço. As pessoas que estão em cima não vão te ouvir, as pessoas que estão embaixo você deve desrespeitar. Basicamente isso. E a qualquer momento, a cada um mês, você pode estar em qualquer lugar do poço. Você pode estar ou mais em cima ou mais embaixo. Nosso protagonista, ele começa no andar 48, né? E depois disso ele pode ou subir ou descer. Não importa, né? Ele vai para vários andares e ele desconfia que. Ele descobre que tem 200 andares, depois ele acaba desconfiando que tem mais andares, 250 andares é o que ele acha que tem, né? Mas você vai saber que tem muito mais andares que 250 andares. E aí é basicamente isso. E no fim do filme eles tentam achar esperança, né? O objetivo dele era ficar 6 meses, ele fica 5, e no sexto mês ele desce todos os andares da plataforma para tentar encontrar esperança. O filme se consiste nisso. E por que que o tema de hoje, eu não sei se eu acabei falando qual era o tema de hoje, é sociedade. Não sei se eu acabei falando qual era o tema, mas o tema de hoje é sociedade. Ele retrata muito bem a sociedade mundial, que as pessoas que estão lá no topo, elas têm de tudo de melhor e elas não sabem aproveitar, elas comem e estragam a comida delas, sabe? Elas não se importam muito, porque elas podem comprar mais. E as pessoas que estão lá embaixo, elas morrem de fome, são as miseráveis. E o que que acontece? O que que ele retrata? Que a qualquer momento, a pessoa que está lá embaixo, ela pode subir na vida e subir andares. A qualquer momento ela pode estar lá no primeiro andar. E ela é uma miserável de rua. E a pessoa que está lá no primeiro andar, a qualquer momento ela pode cair na vida e estar no andar 200.
e não tem mais comida. É basicamente isso. Então eles fazem a mecânica da sociedade em questão de andares no poço e na questão alimentícia. Eles nem fazem a questão de dinheiro, não fazem a questão de moradia, simplesmente comida porque é o básico, é o essencial. Né? A cada andar tem uma torneira, naquela torneira tem água potável e tem uma privada. É isso que você tem. E um espelho, pra você ver como é que você tá. É o mínimo que você tem. E o poço é basicamente um quadrado de concreto e no meio tem um buraco. E aí tem as comidas descendo. É isso. Então, o que ele tenta demonstrar? Que existem boas pessoas que tentam dividir a comida, que estão lá em cima, e que nem acontece uma parte do filme, eles tentam descer e ajudar as pessoas que estão lá embaixo. Por serem boas pessoas. Eles querem que a comida chegue até lá embaixo. Eles querem dividir a comida, né? Tentam ajudar os que estão mais frágeis, mais debilitados, né? E tem muitas pessoas que estão lá em cima que não se importam com quem está lá embaixo. E eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado com os nossos alimentos, é claro, e saber utilizar de forma adequada. Não comprar em excesso, comprar sempre em quantidade exata para nós. A gente não precisa de muito, tem que deixar para os outros, né? A gente tem que saber dividir a comida, o alimento. Fica até um discurso bem esquerdista, mas se você olhar um todo, é necessário, pelo menos a comida, é o básico. Eu penso assim, a comida é o básico, você tem que pensar dessa forma, cara. Você tem que saber, né, economizar, né, pra si, pra poder crescer na vida e também pro outro poder comer, né. A gente tem que saber cuidar das pessoas que vêm embaixo. Só que as pessoas que estão em cima não se importam com quem tá lá embaixo, as pessoas que estão lá embaixo são desrespeitadas a todo momento, né. Porque elas não têm privilégios iguais às pessoas que estão em cima na sociedade, né. E simplesmente. E é assim mesmo a sociedade mundial, né? Os mais fortes e os mais fracos. E vai ser assim por um bom tempo, né? Se ninguém mudar tudo isso, vai continuar assim por um bom tempo. E, e não querendo dar um spoiler do fim do filme, do Poço, mas é um final tipo, né? Bem, tipo, acabou já, ele simplesmente acaba. E pra fechar, né? Quando você menos esperar, quando no último andar, ou nos últimos andares, ou na profundeza, você achava que tinha um limite, né? Ele mostra assim, tem um limite, tem 200 andares, 250 andares, ou seja, o que os lá de cima veem é que a pobreza só pode chegar até um nível, só que quando você percebe a pobreza pode chegar ainda mais fundo, né? E aí o número que eles escolhem, tá bom, vou dar spoiler de quantos andares, não, vou dar não. O número que eles escolhem é um número tipo, se você perceber, você fala assim, eu não acredito. E a esperança pode estar no andar mais raso, no último andar ela pode estar. E a esperança que eles colocam no filme, né, é a vida. No último andar, porque chega num ponto que os andares já não tem mais pessoa, todo mundo morto. E no último andar está uma pessoa, né? E essa pessoa simplesmente, se você olhar todos os andares, você fala assim, como que ela tá viva? Eu também até fiquei pensando nisso, como que ela tá viva, né? E ela é a esperança do mundo. Tá literalmente no último andar. Então a esperança existe. Ela pode estar no último andar e a esperança é a vida, ou seja, depende das ações que nós vamos tomar daqui em diante, que a esperança ela consiga do último andar subir para o primeiro e mostrar uma mensagem para os mais fortes e quebrar o criptograma, né, do poço, ou seja, da sociedade mundial. Dessa vez gravou ainda bem. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração do episódio de hoje. Fiquem com Deus e até mais.